Olá, hoje nós vamos estar falando sobre interface homem-máquina. O trabalho é composto pelos integrantes Eduardo, Genésio, Daniel, Eric, Euler e Fábio. Vou estar falando um breve resumo. Interface homem-máquina. Os sistemas utilizados para controle industrial continuam em constante evolução e no mundo atual, as tarefas que os operadores precisam executar mudam bastante com frequência. Para lidar com essa complexibilidade, você precisa ter flexibilidade e capacidade de uso nos seus controles. E esse é o benefício da interface homem-máquina. Você se comunica facilmente com as máquinas e obtém dados operacionais dos seus equipamentos e das suas instalações. Está falando agora da introdução. HMI significa homem-máquina, interface homem-máquina, que consiste em uma máquina fixada em um painel que permite o usuário se comunicar com periféricos através de um programa de computador ou um sistema. É possível aplicar o HMI em qualquer tela de utilização para interagir com o dispositivo, mas em geral ela é usada para descrever as telas utilizadas em ambientes industriais. As HMIs exibem dados em tempo real e permite que o usuário controle o equipamento usando a interface gráfica do usuário. Vamos utilizar como um exemplo um carro. É uma máquina com muitos periféricos. O motorista controla o motor, a direção, as luzes, o ar-condicionado, o som e vários outros componentes. Portanto, você não precisa de interagir diretamente com cada um deles para controlá-lo e obter as informações sobre o seu funcionamento. A velocidade que é exibida no odômetro, você pode controlar o som, as luzes, o ar-condicionado com maçanetas ou botões, ou talvez com toque na tela para controlar o motor. Para controlar o motor, você utiliza o acelerador. Para virar, você usa o volante. Esses controles e instrumentos de feedback são como interface homem-máquina do carro. Agora imagina, se fosse possível controlar o componente do seu veículo e obter as informações detalhadas sobre o seu funcionamento em uma só tela, se isso fosse possível, o painel do carro seria ainda mais parecido com um HMI. Dentro de uma central de logística, a HMI ela é aplicada em diversas maneiras. Ela pode ser uma tela independente, um painel conectado a outro equipamento ou tablet. Independente de sua aparência, sua funcionalidade é permitir que o usuário visualize ou obtenha controle sobre as operações dos equipamentos. Os operadores podem usar o HMI, por exemplo, para ver quais esteiras rolantes estão ligadas ou para ajustar a temperatura de um tanque de água industrial. Agora falar sobre o HMI no dia a dia. Podemos ver que o HMI está contido em diversos lugares. É comum ser encontrada em vários tipos de fabricações de produtos, desde os produtos farmacêuticos, automóveis e até bebidas. Profissionais como engenheiros, integradores de sistemas e operadores, principalmente engenheiros de sistema de controle de processo. Eles usam a interface homem-máquina com frequência. Esses profissionais costumam utilizar o HMI para manuseio de máquinas, fábricas ou edifícios e também veículos.
A complexibilidade do HMI varia de acordo com o ambiente, máquina e necessidade de serviço. Ela também varia de acordo com o modo que você planeja usar a HMI. Você pode usar a HMI para uma função como o monitoramento de um equipamento, inclusive o monitoramento de operações de fábrica e controle de equipamentos e outras finalidades. O HMI ele usa um sistema de controle de supervisão e aquisição de dados, que é mais conhecido como SCADA, que realiza a comunicação com controladores de lógica programáveis, que são chamados de PLCs, e com sensores para obter informações sobre a operação do equipamento. Essas informações elas são exibidas em uma interface, em uma máquina, em formato de gráfico ou até em outras representações visuais, que facilite a leitura e a compreensão de uma interface ou uma máquina. Você pode exibir todas as informações de desempenho do equipamento de uma instalação, o que melhora a visibilidade das operações da sua fábrica. Os operadores também podem exibir e gerenciar alarmes usando a interface homem-máquina, o que ajuda a lidar com esses alarmes com rapidez. Os operadores também usam HMIs para controlar os equipamentos, a fim de aumentar a produtividade ou fazer ajustes de acordo com as circunstâncias variáveis. Os ajustes podem ser feitos com base nos dados que aparecem na HMI, como dessa forma os operadores conseguem fazer as alterações relevantes direto na tela, o que torna o processo mais rápido e fácil. À medida que o IoT desempenha o seu papel cada vez mais importante nas instalações industriais, as HMI tornam-se cada vez mais úteis. Você pode usá-las para exibir dados sobre vários dispositivos conectados e controlá-los dentro da sua instalação. HMI no dia a dia. HMI e o seu futuro. Cada vez mais as empresas estão adotando HMI de alto desempenho, o que atrai a atenção dos usuários para as informações importantes. Por conta disso, o usuário entende melhor os dados que estão disponíveis, o que impede a sobrecarga de informações. As empresas também têm usado cada vez mais telas multi-toque, monitoramento e sistemas baseados em nuvem. Ao decorrer do tempo, a tecnologia sempre continua evoluindo, fazendo que as empresas usem cada vez mais análise de dados e inteligência artificial para obter instruções e dados. Elas poderão, então, informar essas instruções aos usuários por meio de HMI. E no futuro, as HMIs podem também incorporar a realidade aumentada, que permite os gráficos digitais do mundo real e a tecnologia da realidade virtual, que envolve os usuários de mundo digital para a criação de efeitos visuais interessantes para usuários de HMI. À medida que a automação continua a desempenhar um papel mais central nos processos industriais, os usuários poderão usufruir de HMI para monitorar as atividades automatizadas e ajustá-las conforme o necessário. Olá, meu nome é Eric. Vou estar dando continuidade aqui ao nosso trabalho. Vou estar falando um pouquinho mais detalhado, né, o que seria a interface homem-máquina, né, no nosso dia a dia, dentro de computação, entre outras áreas. Então, o que significa IHM? Essas três letras abreviadas significam interface homem-máquina.
e consiste em um painel que permite a um usuário se comunicar com uma máquina, um programa de computador ou até mesmo um sistema. Tecnicamente, você poderia aplicar o acrônimo IHM a qualquer tela que alguém usasse para interagir com o dispositivo, mas em geral ela é usada para descrever as telas utilizadas em ambientes industriais, né? As IHMs exibem dados em tempo real e permite com que o usuário controle o equipamento usando uma interface gráfica do usuário. Vamos pegar um exemplo bom. Um carro. Um carro é uma máquina complexa. O motorista controla tanto o motor, a direção, as luzes, ar-condicionado, o som, entre outros vários componentes que tem dentro. No entanto, você não precisa interagir diretamente com cada um deles para controlá-los e obter informações sobre o seu funcionamento. A velocidade é exibida no volâmetro. Você pode controlar o som, as luzes e o ar-condicionado por meio de maçanetas, botões ou até mesmo alguns carros mais modernos que possuem telas touchscreens. Para controlar o motor, você usa o acelerador. Para virar o volante. Esses são controles e instrumentos de feedback, são como a IHM do carro. Agora imagine se fosse possível você controlar todos esses seus componentes do seu veículo e obter informações detalhadas sobre ele só com uma tela, por meio de uma tela. Se isso fosse possível, o painel do seu carro seria ainda mais parecido com uma IHM, uma interface homem-máquina, que seria aquilo que eu tinha falado no começo. O fato de você conseguir obter informações e utilizar por meio de uma só tela. Algumas vantagens que a IHM traz para a gente é o que? Rapidez e baixo custo para entender modificações do ambiente, telas multitouch, como eu havia dito, sistemas conectados a acesso móvel, redução de custos, fiação e uso de energias, portáteis, fácil implementação em ambientes industriais, melhor capacidade de comandos e controle e também é de fácil de operação, né? Hoje, toda vez que a gente pega ali os nossos smartphones, a gente, em algumas casas um pouco mais elaboradas, quantas às vezes luzes, televisões que a gente consegue simplesmente desligar por meio de um toque no nosso celular. As IHM, as mais completas com processador, são quase um computador. Algumas possuem até um sistema operacional específico. O Windows, por exemplo, tem versões para isso. Já outras nem precisam de sistema operacional. Nelas é executada a aplicação desenvolvida pelo sistema SCADA, que podem ter entradas USB, internet, saída VGA, saída de áudio, etc. Temos como exemplo a máquina, onde temos como observar o painel que o operador usa para interagir com uma máquina e ver as informações que ela possui, ou o que está sendo, o que está em execução. Então, por exemplo, essa parte dessa telinha, vamos imaginar que a nossa geladeira. Nossa geladeira ela é uma dessas mais novas, que possuem uma tela que você consegue ver todo tipo de operação. Aquilo é uma interface homem-máquina, vamos dizer assim, raiz. Por quê? Ela é uma telinha que está ali, plugada na porta da sua geladeira. Ali você consegue definir temperaturas, às vezes descongelamentos, você consegue obter informações, tem algumas até mais modernas que você consegue ver a quantidade de itens que está na geladeira, às vezes você pode deixar informações. Então, tudo que hoje a gente pode citar que temos uma tela e ela está acoplada a algum sistema e você por meio dela vai conseguir obter informações ou até manuseá-las, pode se considerar uma interface homem e máquina. Olá, meu nome é Fábio e darei sequência na apresentação falando de aplicações interface homem-máquina em nosso dia a dia. Podemos citar como exemplo a central multimídia veicular, disponíveis em vários modelos hoje em dia, onde você pode controlar o rádio, o ar-condicionado, falar ao telefone, acompanhar o mapa do trajeto e vários outros itens. Uma outra interface projetada para a nossa vida diária que tem se destacado em nosso meio e que nós usamos mesmo sem perceber é o smartphone. E aí nós iremos falar de um outro ponto, os painéis de controle intuitivos.
No smartphone, você consegue ver como ele organiza a informação em forma de grade através de conjuntos de ícones. Tudo isso, tocando na tela, com um toque, temos acesso à informação ou alguma ação, seja ela pedir comida, chamar um táxi, pagar uma conta, tudo ali disponível. E quando falamos de painéis de controle intuitivos, não tem como não pensar nas empresas, nas vantagens que a interface homem-máquina pode trazer para uma empresa. No início, as soluções tradicionais eram terminais isolados que foram implantados como parte de uma máquina. Hoje, encontramos terminais destacados, que controlam a distância também. Os terminais podem possuir alteração de configurações e parâmetros, além da visualização de alarmes e muito mais. Essas interfaces trazem uma série de benefícios como uma segurança operacional aprimorada, uma maior capacidade de uso, menor tempo de treinamento dos funcionários, além da durabilidade e flexibilidade. Agora, irei passar para o Daniel, que irá falar um pouco mais dos aplicativos nas máquinas. Obrigado. Boa noite, meu nome é Daniel, faço parte do curso de Ciências da Computação, 8º semestre. Bom, eu vou estar explicando o tópico 3.2, aplicativo nas máquinas, do projeto de interface homem-máquina. Bom, eu vou estar falando como que as empresas vêm utilizando o monitoramento de sistemas para poder trazer melhorias para os seus sistemas e, consequentemente, bastante lucro. Então, hoje as grandes empresas já entenderam que tem que haver um monitoramento constante dentro de suas ferramentas e de seus sistemas internos da empresa. E trazendo isso até um pouco mais para a nossa realidade, as empresas também vêm entendendo que é necessário monitorar a forma como que os usuários vêm utilizando as ferramentas e os sistemas da empresa. Então imagine que você baixou um aplicativo, acessou, fez o cadastro e está tendo dificuldade com uma certa funcionalidade do sistema da empresa. Baseado nessa dificuldade e baseado se você reportou ou não para a empresa que você está tendo dificuldade com aquela funcionalidade, a empresa vai pegar essa dificuldade que você está tendo, vai colocar dentro de um banco de dados e vai esperar que um grande número de usuários também estejam tendo essa mesma dificuldade que você está tendo. Baseado nesse grande número de usuários, a empresa vai trazer uma correção ou uma melhoria ou uma facilidade com a ferramenta ou com a funcionalidade específica dentro do aplicativo. Assim, a empresa não vai precisar escrever uma grande quantidade de código, não vai precisar locomover um grande número de pessoas para poder consertar esse erro ou essa dificuldade que os usuários estão tendo com a ferramenta da empresa. Eu vou pegar um case aqui de uma grande empresa e tá explicando como que essa empresa usa esse termo de monitoramento. Então aqui a gente tem o interior de um carro elétrico da empresa Tesla. A Tesla, para quem não conhece, é uma empresa que fabrica apenas carros elétricos nos Estados Unidos e é uma referência no assunto de tecnologia no mundo. Os carros da Tesla têm uma tecnologia muito avançada. Então aqui a gente pode ver que o interior do carro é totalmente clear, bem limpo, não tem quase nada. A única coisa que tem para interagir é essa grande multimídia. Essa multimídia tem tudo que você precisa dentro do carro. Com ela você pode configurar o carro da maneira como você quiser. E o mais importante, essa multimídia ela faz todo um monitoramento do carro. Então, se você está tendo dificuldade com alguma coisa, ela vai te avisar como é que você tem que fazer aquilo. Se você quer se locomover de um ponto A ao ponto B, ela vai avisar quanto tempo que você vai levar, quanto de bateria que você vai gastar, porque é um carro totalmente elétrico
Então ela vai avisar se você vai conseguir chegar lá com bateria o suficiente. Ela vai trazer melhorias para a forma como que você tá dirigindo. Se você é uma pessoa que dirige de uma forma assim mais agressiva, ela vai avisar aonde que você provavelmente pode errar, os cuidados que você tem que ter. Então é um monitoramento constante que você vem tendo dentro do veículo com essa multimídia. A Tesla é uma empresa que pega bem forte nessa questão de monitoramento. Então eles têm um sistema bem robusto e bem referência no assunto quando a questão é monitorar o seu usuário. Então, basicamente é isso. Obrigado. Muito boa noite, meu nome é Euler e agora eu vou estar falando sobre a aplicação em nossa residência. Com o intuito de exemplificar ainda mais o funcionamento da interface homem-máquina, né? Uma programação residencial feita com CLP e IHM. O que seria o CLP? É um controlador lógico programável, né? Onde o computador especializado que desempenha funções de automação, controle, monitoramento de máquinas, de processos industriais de diversos níveis de complexidade. Através de softwares específicos desenvolvidos pelo usuário, os controladores lógicos programáveis instalados em uma residência podem automatizar vários processos, tipo abertura de cortinas, acionamento do ar-condicionado, monitorar ambientes internos e externos, visualizar câmeras. Dá para você automatizar também as lâmpadas, né, do quarto, do banheiro, da cozinha. Para isso, precisamos de uma programação projetada que esses processos são inseridos na memória do CLP, né? De forma que apertando um botão, ele comanda determinados equipamentos dentro da nossa residência, né? Usando a interface homem-máquina, você consegue comandar todos os pontos e processos por um só ponto, né? Que no caso poderia ser, por exemplo, pelo smartphone. Você consegue controlar, por exemplo, o seu ar-condicionado, a abertura de cortinas, monitorar a câmera. Olá pessoal, eu sou o Genésio. Irei falar um pouco da conclusão sobre interface homem-máquina. As primeiras formas de interagir com máquinas foi por meio do uso de teclados e mouses. Entretanto, com a evolução da tecnologia e dos computadores, isso permitiu o desenvolvimento de novas formas de interagir com máquinas. Algumas das formas mais modernas de interação homem-máquina hoje são o touchscreen, o reconhecimento facial e de gestos, reconhecimento de voz, entre outros. Houve uma grande mudança no que diz respeito à interface homem-máquina, pois no acelerado mundo de hoje as pessoas buscam produtos e serviços que funcionem sem apresentar problemas, economizem tempo e aumentem o conforto. Por isso, acabam optando por interfaces mais intuitivas e naturais. A tecnologia passou a ser cada vez mais procurada com uma ferramenta para ampliar ou até para melhorar as próprias habilidades e sentidos. A interface homem-máquina é denominada ciência que se dedica ao desenvolvimento da tecnologia que tem como objetivo maior aprimorar a relação entre homens e máquinas, tornando a vida diária das pessoas mais fácil. Por isso, a interface homem-máquina estuda maneiras para melhorar a experiência do usuário com máquinas, aprimorando assim a usabilidade, o conforto, a acessibilidade, produtividade e até mesmo a eficiência. Os objetivos da interação homem-máquina são os de produzir sistemas usáveis, seguros e funcionais. Esses objetivos podem ser resumidos como desenvolver ou melhorar a segurança, usabilidade, utilidade, efetividade de sistemas que incluem computadores.
Também levando em consideração que a interface homem-máquina é tudo aquilo que faz com que seja possível utilizar as máquinas por meio de sua interface, existe também a automação nas indústrias, que é um processo que exige que sistemas funcionem corretamente e que tragam ao usuário final a otimização do seu tempo e dos processos. Afinal, a ideia de interface homem-máquina é aumentar a produção e fazer com que ele se torne mais simplificada ou mais intuitiva para as pessoas.